Bom dia, tudo bem? Hoje eu volto para fazermos a correção da tarefa de casa, tempos e modos verbais, lá do livro de atividades. Fizeram, né? Ótimo, tenho certeza que sim. Pega então o livro de atividades para nós corrigirmos. Lá no livro de atividades, página 17. Então, aqui, tempos e modos verbais. É muito importante a gente estar sempre retomando, falando sobre tempos verbais, porque volta e meia acontece um nós vai, nós foi, né? Então a gente precisa estar sempre nos policiando para evitarmos essas conjugações incorretas que empobrecem o nosso vocabulário e até um texto escrito pode nos fazer errar. Então vamos. Tempos e modos verbais. Vamos retomando aqui. Verbos da primeira conjugação, que são aqueles terminados em ar. Amar, cantar, pular, reclamar. Verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er. Comer, vender, crer, ser. Os verbos da terceira conjugação, terminados em ir. Partir, sorrir, mentir. E a gente tem ainda os verbos terminados em or, que pertencem à segunda conjugação. Uma antiga reforma ortográfica, os verbos terminados em or tinham a terminação poer. E com a reforma ortográfica, perdeu-se esse continuou só por, mas ainda pertencem à segunda conjugação. Então, os verbos terminados em or, por e seus derivados são verbos da segunda conjugação. Modos verbais. A gente tem 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo expressa uma realidade, algo dado como certo. É o modo da certeza. A ação ocorreu, a ação ocorre ou ocorrerá. Modo subjuntivo expressa algo hipotético, incerto, duvidoso. A ação não é certa. Talvez ele vá, se eu estudasse. Imperativo expressa ordem, conselho, pedido, etc. Os tempos verbais. A gente sabe, né, que os 3 grandes tempos verbais, pretérito, que é o passado, presente e futuro. No modo indicativo, nós temos 3 pretéritos diferentes. O pretérito é aquele tempo que refere-se a eventos que ocorreram no passado. Tem o pretérito perfeito, que indica que os fatos já ocorreram. O pretérito imperfeito indica fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram certa duração no passado. Pretérito mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes de outro. Então, 3 pretéritos. Pretérito perfeito, a ação ocorreu uma vez e foi concluída. Eu vendi, viajamos, comprou, fez a ação e ela terminou, foi concluída. Pretérito imperfeito, ele mostra uma ação que se repetia com frequência no passado. Viajava, viajou, ele praticava essa ação no passado. Viajava, vendia, sorria. Ele não fez isso apenas uma vez. Essa ação era habitual. E o pretérito mais que perfeito, ele é um pretérito um pouco formal que indica um passado antes do passado. Então, por exemplo, quando cheguei à escola, o sinal já tocara. Cheguei é uma ação no passado, mas uma outra
já tinha acontecido, que foi a ação do sino tocar. O pretérito mais que perfeito, então, é esse pretérito que tem a terminação ara, era, ira. Vendera, comprara, partira. Só que a gente quase não usa, né? A forma simples desse verbo. A gente usa mais a forma de locução verbal. Então, quando cheguei à escola, o sinal já tinha tocado, já havia tocado. É assim que a gente fala, né? Quando cheguei à casa, meu pai já dormira. Quando cheguei à casa, meu pai já tinha dormido, já havia dormido. Presente refere-se a eventos que ocorrem no momento da fala, no momento da enunciação. Escreve, corrija, corrijo, faço, né? E futuro refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação. Futuro do presente indica um evento que vai acontecer com certeza. Viajarei, venderei, sorrirei. E o futuro do pretérito indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Eu traria, né, o presente se tivesse dinheiro. Eu viajaria se estivesse de férias. Bom, tem uma questão aqui, essa regra, tem muita gente que confunde, né? A terminação de passado com a terminação de futuro. Verbos terminados em ão ou an. A terminação ão é usada para verbos no futuro. Exemplo: mês que vem, meus amigos partirão. Olha a pronúncia. A pronúncia é diferente. Partirão para estudar em outro país. A terminação am é usada para verbos no passado. Exemplo: ouça a pronúncia. Ontem, meus amigos partiram para estudar em outro país, certo? A gente vai agora para as atividades. Então, não confunda. Partirão é diferente de partiram. Partirão é futuro. Partiram, mais suave, é passado, certo? Leia a tira a seguir. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Indique a letra A. Indique as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro quadrinhos. Formas verbais. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. Aqui, a gente tem o verbo ser, que está conjugado na forma é. E no terceiro quadrinho, e no fim da minha tigela, terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. O verbo ficar. Então, primeiro quadrinho, abram aspas, é, fechem aspas, que é o verbo ser. A tia não tem jeito de escrever, tá? E no terceiro quadrinho, abram aspas, fico, tá? Então, no primeiro quadrinho, o é. E aqui, fico. Transcreva um verbo
da tirinha que esteja no presente. O verbo é, por exemplo, ele está no presente. É está no primeiro quadrinho, no segundo. Fico é presente, certo? Presente. Então, pediu uma, você pode até colocar dois. É e o fico são verbos que estão no presente. Quais são as formas verbais do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Quarto quadro. Tentei, né, que é o passado, e subiram. Eu tentei e subiram. Letra B, letra C. Abram aspas, tentei, fechem aspas e abram aspas, subiram, fechem aspas. Que forma verbal, com um pouquinho, que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo? Fico, né? A gente já falou. Fico, entre aspas, tá bom? Continuando. Identifique os verbos das frases a seguir e indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Então, Daniela quis mais sorvete. Você vai escrever que o verbo é quis, né? E é um verbo que está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Tem que escrever tudo isso. Quis, dois pontos. Tempo, pretérito perfeito, ponto e vírgula. Modo indicativo. Pretérito perfeito, modo indicativo. Eu e meus amigos faremos. Faremos é um verbo que está no futuro. Futuro do pretérito, do presente, do modo indicativo. Faremos. Futuro do presente, modo indicativo. Todas as noites assistimos televisão. Assistimos é uma ação que está acontecendo. Então, você vai colocar tempo presente, modo indicativo. Presente, modo indicativo. Mara não chora nunca. Também. Eu choro, tu choras, é presente, né? O Mar que chora. E na linha escreva presente do modo indicativo. Presente do modo indicativo. Nunca estudei tanto na minha vida. Eu estudo? Eu estudarei? Aqui é passado, né? E é o perfeito. A ação ocorreu e terminou. Tempo, pretérito perfeito, modo indicativo. Pretérito perfeito, modo indicativo. Indique a alternativa correta para preencher as lacunas com os verbos no presente do indicativo. Então, você vai ter que escolher o verbo que está conjugado no presente do indicativo. Eu sempre fico. Eu sempre fico. Você pensaste, pensava, pensou, pensa, né? Você pensa melhor depois de descansar.
Nós fazemos, façamos, fizermos, fazermos, fazemos. A segunda tigela foi, for, ser, fosse, é, né? Presente. Então, o verbo é. Ainda que todos saiam, permaneço, permaneci, permanecerei, permanecia. Permaneço. Nós estamos trabalhando o tempo presente, né? Quando partes, deixas, deixarás, deixaria, deixava. Deixas, que é no tu, né? Está conjugado no tu. Marcos e eu emprestaríamos, emprestaremos, emprestamos. Sempre que nos pedem, emprestamos. Que nós estamos em busca do tempo presente. Marcou aí? Corrigiu? Ótimo. Continuando. Eu preferi, preferirei, prefiro, preferia. Muito bem. Eu prefiro. Minha mãe compra, comprava, comprou ou compraria? Minha mãe compra. Então, aqui nós marcamos os verbos que estão conjugados no presente do modo indicativo. O modo indicativo expressa certeza, algo que ocorreu, que ocorre ou que ocorrerá. Vamos treinar a terminação ão e ão. Ão, aotil, é futuro. AM é passado. Assim que souberam, na semana passada, que o furacão Harvey atingirá os Estados Unidos, as autoridades vai ficar emitirão ou emitiram? Emitiram, né? Então, aqui primeiro, emitiram um alerta à população. Todos deverão estar atentos, pois o fenômeno terá alto potencial destrutivo. Os noticiários já avisaram passado a população e imagina-se que nos próximos dias muitas pessoas sairão do estado em busca de locais mais protegidos, né? Então, emitiram, aqui no primeiro aqui, com a M, deverão, com a OTIL, os noticiários já avisaram, né, já ocorreu essa ação, a M, e pessoas sairão do estado, a OTIL, certo? A frase a seguir está adequada? Justifique sua resposta. Ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharam das notícias lidas? Olha, não está escrito ontem. Aqui ficou acharão das notícias lidas, né? Então, não está concordando. O verbo achar está no futuro e ele deveria estar no passado, no pretérito perfeito. Então, escrevam isso. A frase está inadequada, vírgula, pois o verbo
abram aspas. Achar, fechem aspas. Deveria estar no pretérito perfeito do indicativo. Abram parênteses. Acharam, com a M, tá? Fechem parênteses. Vírgula. E não no futuro, do presente. Abram parênteses. Acharão, fechem parênteses, ponto final. Leia atentamente o texto abaixo e depois responda à questão. Saúde. É incrível o que mais um copo d'água pode fazer em seu organismo. Este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo. Beber mais água. Agora, uma investigação da Universidade de Illinois nos dá algumas razões de peso para fazer o esforço hercúleo de tomar mais um copo. Os pesquisadores descobriram que aumentar em 1% a proporção de água pura consumida, sim, você leu bem, reduz a quantidade de calorias, açúcar, sódio e colesterol ingeridos. As pessoas que acrescentaram mais 1 ou 2 copos de água à sua ingestão diária observaram que estes benefícios cresceram significativamente. A gente encontra esse texto no www.correiodoestado.com.br, Ciência e Saúde. A gente viu um tanto de verbos destacados, verbos conjugados, verbos não conjugados, né? Aqui é um verbo conjugado no presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O verbo, os verbos, né? Beber, fazer, tomar, são verbos que estão no infinitivo. Eles não foram conjugados, estão no infinitivo. A gente fala de forma nominal do verbo, infinitivo, o verbo ainda não conjugado. Gerúndio quando o verbo termina em NDO e particípio quando termina em A do ito. Os outros verbos estão conjugados. É, presente, dá, presente, descobriram, passado, leu, passado, reduz, presente, acrescentaram, passado, observaram, passado, cresceram, passado. A respeito dos verbos destacados no texto, é correto o que se afirma em apenas beber e fazer estão na forma nominal do infinitivo? Não. Tem também tomar.
Os verbos descobriram e dar está no presente do indicativo? Os pesquisadores descobriram. Se descobriram estivesse no presente, seria descobrem. Dá e reduz são formas verbais que estão no presente do indicativo. Sim. Descobriram é uma forma verbal que está no pretérito mais que perfeito? Ele está no passado, né? Não tem nenhuma ação dita antes dessa outra ação aqui, né? Uma ação antes, uma ação que aconteceu depois dessa daqui. Não tem. É pretérito perfeito. Então, a gente marca a letra C. Eu vou pedir para vocês agora uma tarefa de casa. Para casa, lá na apostila, vocês vão fazer para mim, para segunda-feira, as páginas, né, 42, fazer uma leitura bem atenta desse texto, página 42, 43 e 44, tá bom? Apostila, páginas 42 a 44. Eu já quero até ler esse texto com vocês, para deixá-los fazer, né, só os exercícios. Então, vamos lá. Peguem, por favor, agora a apostila, página 42. Notícia. Você leu notícias e observou como esse gênero é organizado. Chegou a hora de produzir uma notícia. Antes, relembre algumas características que devem constar no texto que você vai produzir. Primeiro, uma notícia, ela precisa ter um título atrativo para chamar a atenção do leitor e que resume o fato noticiado. Vocês estão lendo aí na página 42 o título desta notícia bem atrativo. Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. A data. A indicação da data de publicação do texto ocorre quando a notícia é divulgada em sites, que podem ser acessados em diferentes datas. Se a notícia consta de publicação impressa, jornal ou revista, não é necessária essa indicação. Aí está escrito 24 de outubro de 2016. Depois do título, há um desdobramento do título, com as principais informações do fato noticiado. A gente já vai encontrar informações do tipo: o quê? Quando? Onde? E se há uma foto, mesmo, né, que haja a foto, não é necessário que haja legenda. Então, vamos lá. Subtítulo ou linha fina. Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que ocorre em Pequim, na China. Um deles é Já, o robô inteligente que foi desenvolvido pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Ele tem a aparência de mulher, consegue responder e detectar expressões faciais. Durante 3 dias, mais de 100 especialistas, 120 empresas e 12 organizações de robótica discutem formas de desenvolver os robôs no mundo para eles ajudarem a vida dos humanos, ao fazer, por exemplo, tarefas domésticas. Tudo isso que agora a tia está lendo são os demais parágrafos, eles apresentam informações complementares sobre o fato, em geral não são muito extensos,
e são formados por frases curtas. Outro robô muito parecido com os humanos desenha qualquer ideograma da caligrafia chinesa. Há também os que piscam e outros jogam tênis. Tem modelo que até arrisca um passo de dança. Algumas tecnologias eram programadas para auxiliar no setor da saúde, em funções como reabilitação ou ajuda na mobilidade de incapacitados. A China é responsável por 25% do mercado dos robôs industriais. Em 2015, 57 mil unidades foram vendidas no gigante asiático, com um crescimento de 55% em relação a 2013. Ao todo, 230 mil vendas foram registradas em todo o planeta, segundo dados da Federação Internacional de Robótica, FIR. A meta do governo chinês é que até 2020 os robôs de fabricação nacional cheguem a suprir metade da demanda interna. A robótica é uma das 10 áreas prioritárias para a China. Ela está prevista na estratégia Made in China 2025, que pretende remodelar a base industrial do país para orientá-la rumo às áreas mais intensas em tecnologia. Esse é um texto que está, disponível no jornal joca.com.br, certo? Então, a tia já vai parando por aqui e vocês façam a resolução, páginas 43 e 44, certo? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Façam aí as correções e até a próxima.